Fala pessoal, vamos trazer para vocês agora dois módulos do Tor Stock, o módulo de portaria e o módulo de controle de agendamento, que tem por objetivo organizar as entregas realizadas na empresa, tanto por doca quanto por horário, e esses cruzamentos acontecem no módulo de portaria, na entrada de veículo de terceiro, fazendo com que os veículos que não estão agendados solicitem uma autorização para ingressarem dentro do pátio da empresa, evitando assim que os atrasos daqueles que fizeram agendamento aconteçam. Então vamos para a prática, vamos ver como isso funciona. Eu vou abrir aqui o Tor e eu vou começar mostrando para vocês, esse aqui é o meu usuário, mim. A gente tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma configuração lá no cadastro de usuários. Né? A gente tem uma configuração que vai impactar lá nos usuários da portaria, né? Que é aqui em processos, esse processo aqui de baixo, permite a entrada de terceiros sem agendamento. Se esse cara aqui tiver marcado, o sistema não vai fazer a liberação quando um veículo de terceiro entrar sem agendamento. Ele simplesmente vai deixar entrar no processo de portaria que a gente vai ver na sequência de maneira automática. Se esse cara aqui tiver desmarcado, ele vai pedir liberação caso não tenha sido feito um agendamento para aquele fornecedor. Ok? Além da configuração desse processo, é necessário que a gente faça aqui a configuração das docas de descarga. Eu cadastrei aqui 3 docas, 2 docas para o depósito número 1 e uma doca para o depósito da filial, para vocês poderem ver lá na tela de agendamento que as docas aparecem de acordo com as suas filiais também. À medida que a gente vai fazendo as entradas, o sistema vai gerando aqui o cadastramento dos motoristas de terceiro. Tá? Então a gente vai ter todo um cadastro aqui. Na primeira vez que o motorista chega, esse motorista é cadastrado lá pela tela de portaria e fica disponível aqui para edição de dados ou consulta. Tá? Um outro ponto que o sistema valida é essa questão do motorista estar ativo ou não. Com esse flagzinho aqui, vocês podem bloquear a entrada de um determinado motorista dentro do pátio da empresa. Né? À medida que ele chega lá, que ele se identifica, ele é bloqueado e a entrada dele não é permitida para dentro da empresa. Caso tenha acontecido algum problema, enfim, o que vocês queiram suspender um motorista, o caminho vai ser esse aqui. E também é utilizado como base o cadastro aqui dos fornecedores de entrega. Esses fornecedores já são cadastrados automaticamente à medida que os fornecedores são cadastrados lá no cadastro de fornecedores do sistema. Ele vai fazendo um agrupamento aqui. Eu vou pegar aqui um cadastro específico e dentro do relacionamento de CNPJ, se houver mais de um CNPJ, ele vai ficar relacionado aqui. Tá? Basicamente o que a gente usa de cadastro são isso aqui, e agora a gente vai começar a ver as movimentações. A primeira movimentação que a gente vai fazer é o agendamento de recebimento. Então eu vou pegar aqui para o meu depósito, a gente pode trocar aqui de depósitos, vocês vão ver que tem todos os depósitos de filial, o depósito 1 e um depósito teste que eu fiz aqui. Eu vou pegar aqui meu depósito número 1, vou selecionar ele e vou selecionar uma data, ou seja, vou fazer um agendamento para hoje mesmo para a gente poder simular. Quando a gente faz a seleção da data ou do depósito, o sistema já traz aqui para mim as docas. Então trouxe as 2 docas que eu criei lá, que eu mostrei para vocês aqui no cadastro de docas. Né? E a gente consegue visualizar aqui quais os horários disponíveis para cada uma dessas docas. Tá? Lembrando que esse nome que aparece é exatamente o nome que você coloca aqui. Ele aparece na tela, no cabeçalho da coluna também. Então, vou colocar aqui para a doca de frios, 10 horas da manhã. Eu vou fazer um agendamento de um fornecedor. Vou pegar aqui o fornecedor Perdigão, número 5. E vou agendar aqui 2 horários para esse fornecedor. Vou poder colocar aqui a quantidade prevista de pallets desse pedido que eu estou agendando. Então, vou dizer que o cara vai entregar aqui 10 pallets e a quantidade prevista de SKU são 2 SKUs. Se quiser colocar alguma outra observação sobre a entrega, coloca-se aqui, clica no fechar e confirma o agendamento. Automaticamente ele preenche as 2 colunas de 10 às 11, porque lá no meu cadastro de docas está aqui o intervalo de 1 em 1 hora. Se a gente quiser mudar o intervalo, a gente muda lá no cadastro da doca. Tá? Então aqui vocês podem ver que eu coloquei o intervalo de 1 em 1 hora. Um outro detalhe também é que a primeira doca do depósito define o horário das demais. Então ali a gente colocou as 2 docas da mesma maneira. Ok? O agendamento também é possível clicar 2 vezes sobre ele para visualizar. A gente consegue enxergar aqui o agendamento. E aí o sistema permite se a gente quer eliminar ele ou não. Tá? Então eu vou dar um não aqui. Ele vai continuar. Se eu clicar no sim, ele vai dizer que o agendamento foi eliminado. Um outro detalhe é, esse agendamento só pode ser eliminado pelo próprio usuário que realizou. Então, se esse agendamento for feito por uma outra pessoa, eu não consigo alterar esse agendamento, eu não consigo eliminar esse agendamento. O sistema não vai permitir, ok? Então, confirmando aqui o agendamento novamente,
do meu fornecedor número 5. E aqui nós temos o agendamento. Um outro ponto que é possível se fazer nessa questão do agendamento é aqui em WMS, manutenção do agendamento. Quando a gente pega aqui os agendamentos de hoje, é possível a gente observar todos os agendamentos realizados com a opção da gente confirmar ou cancelar esses agendamentos. Se vocês tiverem algum procedimento que faz confirmação dessas entregas no dia anterior, por exemplo, vocês podem estar utilizando aqui o campo observação para colocarem alguma observação sobre esse contato que vocês fizeram e confirmarem ou excluírem ou cancelarem esse agendamento. Nesse local aqui ele mostra o status, que ele está agendado, não foi confirmado ainda, quantidade de pallets e a quantidade de SKUs de produtos que eu coloquei lá no agendamento que seriam entregues. Mostra aqui também o código do fornecedor, hora início e hora fim. E se tivesse alguma observação, apareceria nesse campo aqui do lado. Essa tela aqui é opcional, vocês podem ou não utilizá-la no processo, tá? O sistema não valida o status confirmado ou não para permitir a entrada do veículo de terceiro, ok? Além disso, a gente tem aqui na parte dos agendamentos, né, tem parte de relatórios, onde a gente consegue confirmar aqui, né, ao visualizar todos os agendamentos realizados para essa data, para esse depósito específico. Então, observem que aqui eu tenho o agendamento da Perdigão, foi agendado por esse usuário, hora início, hora fim, observação não teve, a hora que o veículo entrou, e vai aparecer do ladinho aqui como no show, caso o veículo não tenha entrado ainda. Tá? Então, ele vai mostrar essas informações aqui para vocês. À medida que o veículo entrar na portaria, esse no-show some e aparece a hora que o veículo chegou no pátio da empresa, para que vocês possam confrontar depois entre o horário previsto e o horário que o veículo deu entrada. Bom, agora vamos fazer a entrada de um veículo. Então, para isso, a gente vai em WMS, registrar movimento de veículo. Nesse registrar movimento de veículo, vou colocar uma placa fictícia, PPP1234, o sistema pede para confirmar. Aqui esse é um veículo que já tinha entrado, eu vou fazer novamente aqui para registrar a entrada dele, porque ali ele fez a saída. E aí ele vai pedir para mim qual é o fornecedor. Tá? Nessa questão do fornecedor, eu posso selecionar aqui o meu fornecedor, começo a digitar uma parte da descrição e dou um Enter, ele filtra para mim aqui embaixo. Ou clicando sobre a parte do código, descrição, ele ordena também. Então, peguei Perdigão, vou dar 2 cliques sobre ele. O sistema vai me perguntar se eu estou recebendo uma mercadoria perecível ou não perecível. Isso aqui vai constar em relatórios depois. Vou dizer que é uma mercadoria não perecível e vai pedir a informação do motorista. Eu vou colocar nesse caso aqui o motorista que já está cadastrado. Tá? Então, vou informar aqui o CPF dele. E vou dar um Enter. Quando ele está cadastrado, ele vai automaticamente pedir se eu quero informar as chaves das notas fiscais. Nesse processo aqui, eu posso informar todos os documentos que esse veículo está portando. Caso eu não queira informar os documentos, eu clico em não e o sistema registrou a entrada do veículo. Agora eu vou voltar lá para o relatório. Mesmo relatório que a gente viu anteriormente, né, o agendamento de entrega. Vou clicar no pesquisar. Observem que o no-show subiu e que a entrada do veículo apareceu aqui como 15h52, que foi a hora que ele entrou. Tá? Então ele já não consta mais como no-show e o veículo está dentro do pátio. Existe um outro relatório que eu não liberei para esse meu usuário, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vou entrar aqui com outro usuário. E eu vou acessar a opção aqui de relatórios. E aí existe um relatório aqui chamado fila de descarga. Deixa eu achar ele aqui. Um minutinho. Aqui, fila de descarga. E aí ele mostra todos os veículos que estão no meu pátio e que não foram descarregados ainda. Então observem aqui que o Perdigão, né, a nossa placa PPP1234, fornecedor Perdigão, está esperando há 1 minuto. Não foi encontrado nenhum valor de contrato. Depois a gente pode até fazer um segundo vídeo mostrando para vocês essas questões de valor de contrato, para que vocês possam controlar os fornecedores que têm contrato com a empresa de vocês para terem prioridade na descarga. Então nessa tela aqui ele vai contar o quanto tempo vocês negociaram. O fornecedor tem que descarregar em até 3 horas. E eu quero que ele me avise quando passar de 1h30, eu quero que ele sinalize na tela de cor diferente. Então o sistema vai dar a entrada no fornecedor, né, no caminhão, no carro. E a partir do momento que esse tempo começar a correr, a partir do momento que passar do tempo mínimo, ele aparece em amarelo e em vermelho se estourou o tempo do contrato ou não, para que vocês possam priorizar e evitarem aí multas em cima de contratos por atraso na descarga. Tá? Então, esse é o relatório que eu queria mostrar para vocês. À medida que o caminhão é descarregado, ele some daquela lista lá, tá? E aí a gente vai ter aqui numa movimentação de veículos de terceiro também, que é um outro relatório complementar. Vou dar um pesquisar aqui. Ele me mostrou no depósito 1 que eu tenho o total de movimentos de um veículo.
Desses veículos estava agendado 1, não agendado estava 0, e aqui ele me traz uma estatística geral no final. Bom, eu vou fazer aqui agora para a gente testar um registro de uma placa sem agendamento. Vou botar aqui YYY, 2, 3, 4. Vai me pedir um fornecedor. Vou pegar um fornecedor qualquer. E aí ele me pediu uma liberação. Por quê? Porque esse usuário, como eu mostrei lá no início do nosso vídeo, ele não tem direito para permitir a entrada sem agendamento. Nesse caso, alguém precisa liberar. Eu vou fazer uma chamada de liberação local aqui para permitir a entrada. E aí eu vou colocar aqui um usuário e uma senha que eu sei que tem liberação e o sistema permite a liberação. Essa liberação pode ser local ou pode ser feita remotamente. Se a pessoa tiver em outro computador, ela consegue fazer essa liberação também. E aqui eu dou entrada no caminhão normalmente. Vou colocar aqui, vou colocar um documento agora que não existe no sistema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando eu dou Enter, ele não passa para a segunda tela. Eu vou dar um Tab, ele vai para a tela de baixo. Eu vou colocar um motorista, o nome dele. Motorista teste, e vou colocar um telefone para ele aqui. Certo? Eu informei o motorista. Vai fazer o mesmo pedido se eu quero informar as chaves, sim ou não. Eu vou dar um não novamente. E ele fez a entrada do veículo. Quando eu faço a saída desse veículo, e aí eu vou dar a saída no veículo anterior, para a gente fazer um teste. 1, 2, 3, 4. Tá? O sistema vai perguntar se a mercadoria foi entregue ou não. Né? Vou confirmar e ele vai perguntar aqui se a mercadoria foi recebida ou não. Se eu disser que a mercadoria foi recebida, significa que não ficou nenhuma nota de devolução, nada deu de errado, ou seja, a mercadoria foi entregue com sucesso. E isso vai aparecer em relatório depois. E agora eu vou dar saída no outro veículo aqui e vou dizer que não foi entregue para vocês verem a diferença lá no relatório de movimento de veículo de terceiro. Quando eu dou um pesquisar aqui, ele vai atualizar essas estatísticas, mostrando para mim que houveram 2 movimentos, um deles agendado e um deles não agendado. Total de entregas realizadas, que foi aquele último campo que eu cliquei ali, dizendo que foi entregue ou não, contou 1 aqui. E aí a gente consegue clicar nesse maisinho também e ver os detalhes, né? Quais foram os veículos, a hora que entrou, a hora que saiu, qual a placa, qual o fornecedor, se foi descarregado o veículo ou se ele está no pátio ainda, se a carga é perecível, se é não perecível, se foi recebido, se não foi recebido e se estava ou não agendado. E aí a gente consegue ainda clicar e mais no nívelzinho aqui ver quem era o motorista em cada uma dessas situações. Quando houve liberação, aqui no autorizador ele mostra quem foi o usuário que liberou a entrada desse cara não agendado. Lembrando que se o meu usuário tiver liberação, vai aparecer aqui o meu próprio nome, o nome da pessoa que fez na entrada, porque ela tinha lá o processo liberado para que fizesse a liberação. Aqui, como eu pedi para um terceiro, apareceu o nome de terceiro. E aí vocês têm uma estatística geral de tudo que foi entregue, tudo que não foi entregue, tudo que estava agendado, para melhorar aí o controle e recebimento das mercadorias. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês aproveitem os novos recursos, aproveitem a versão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu comentário para nos sugerir um conteúdo que você deseja ver gravado aqui. Um grande abraço e até a próxima.